Agora, queridos, nada mudou. Essa é a situação. As circunstâncias pioraram aos olhos humanos, mas para Deus, nada mudou. Vou trazer um relato de uma irmã, de um dos atendimentos, sem citar nomes, claro. Bom, não tem mais jeito, Ivan. Agora ele constituiu família com ela. E eu não vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Eu não vou destruir uma família para restaurar a minha. Esse é um pensamento, um entendimento, que quem coloca na sua mente é Satanás. É uma distorção de valores. É uma distorção da verdade. Preste atenção. O adúltero com a adúltera, ou com a OM, ou com a outra mulher, nunca será uma família. Com um filho, com 2 filhos, casado no papel, fazendo casamento com cerimônia na igreja. Jamais ele será uma família constituída por Deus. Eles podem ser uma família aos olhos humanos, ou seja, desenhozinho e quadro bonitinho na parede. Um homem e uma mulher e as crianças. Se você quer chamar esse desenho de família, será uma família. Mas diante de Deus, a família é um homem e uma mulher em sua primeira aliança, unidos, são casados e geram frutos da sua família. Fora isso, o que a gente tem são distorções. A gente tem pecado. E Deus não abençoa o pecado. Esta criança é uma criatura de Deus, como todos nós somos. E merece ser amada, respeitada, como todo ser humano merece. Porém, essa criança, ela já vai ter muitos problemas, porque ela já nasce dentro de um lar desestruturado. E não tem o que você possa fazer para mudar esse quadro. Mesmo que o seu esposo permaneça lá e crie esta criança com a OM e você se retire, mesmo que isso permaneça desta forma, o pecado vai continuar nesse lar. E por isso, esta criança vai viver num lar desestruturado. E receberá toda a influência, toda a carga espiritual de uma casa em pecado. De uma casa construída na areia, sem alicerce, que a qualquer momento pode desabar ou irá desabar. Vocês devem lembrar da passagem bíblica onde Abraão se deita com a sua escrava Agar e gera um filho chamado Ismael. Vamos contextualizar isso. Ismael é o primeiro filho de Abraão. E a cultura judaica, o ensinamento judaico, dizia que o primogênito tinha herança dobrada sobre todas as coisas e era o herdeiro natural do seu pai. Porém, Deus tinha uma promessa para Abraão sobre esse herdeiro, sobre esse filho, que seria gerado entre ele e Sara, mulher da sua aliança. E mesmo com o nascimento de Ismael, a promessa de Deus não mudou. Ou seja, a circunstância momentânea não mudam as promessas de Deus, não mudam os princípios estabelecidos por Deus.
Esse é o ponto. Aí talvez você fale assim, mas Ivan, Agar não foi Ismael não foi um filho gerado do adultério. Teve a bênção de Sara, teve a aceitação de Sara. Perfeito. Então, se não foi pecado, então Deus deveria ter aceito esse filho de Abraão e o transformado em primogênito de Abraão, em herdeiro de toda a herança de Abraão. Só que Deus não faz isso. Por que Deus não faz? Porque já existia uma promessa para a primeira aliança. Existia uma promessa de um fruto gerado por Sara. Assim como existe sobre a sua vida promessas para a sua aliança. E as circunstâncias não mudam. A promessa de Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de nada que ele fala ou faz. Está em número 17. Ou seja, as circunstâncias da OM grávida ou não grávida, dele casado, dele divorciado de você, se casando com outra, não mudam. A promessa de Deus permanece. Ele é o homem da sua aliança, ele é seu esposo e nada muda. Se nada mudou no céu, não deve mudar em você. Ou seja, você deve permanecer orando pela sua restauração pessoal e pela restauração pessoal do seu marido. O que vai acontecer quando ele for restaurado, quando o Espírito Santo tocar nele, Deus vai agir. E o que vai acontecer dessa criança? Hoje, isso não é um problema seu. Hoje, isso é um problema da OM com o seu esposo que está lá. E quando o seu esposo voltar, vai ser algo que ele vai precisar administrar e resolver com a OM. E aí a gente vai trabalhar esse posicionamento seu quando isso acontecer. Mas não é o momento agora. O momento agora é de você entender que as circunstâncias não mudam a verdade. E a verdade é: o meu marido continua sendo meu marido. A minha esposa continua sendo minha esposa. Em pecado? Sim. Mas é minha esposa ou é meu marido? Em adultério? Sim. Gerou frutos do adultério? Sim. Mas continua sendo meu marido, continua sendo minha esposa. Não foi alterada a bênção. Deus, preste atenção, porque é o que me foi perguntado nas sessões. Mas Deus vai destruir uma família para restaurar a minha? Não, Deus não vai destruir nada, porque Deus não construiu nada e nem constituiu aquilo como família. Mas se você quer saber se Deus pode separar o pai de um filho, sim, ele fez isso com Abraão. No momento, Sara foi lá e pede para Agar se deitar com seu marido. Agar se deita e gera um filho. No momento que esse filho nasce, Agar começa a se desfazer de Sara, porque ela se acha mais importante. Afinal de contas, ela deu um filho para Abraão, algo que Sara não conseguia fazer. A gente vai ver o texto e vai perceber e vai ver que Sara, enciumada, pede para Abraão mandar Agar e Ismael embora. E quando Abraão vai falar com Deus sobre isso, Deus diz para Abraão mandar Agar e Ismael embora. Foi Deus que mandou. Leiam lá o texto que vocês vão ver que Deus mandou Abraão despedir Agar e Ismael. Ou seja, o mesmo Deus de hoje, ele continua cuidando da primeira aliança.
Essa é a aliança que para Deus é válida. Essa é a aliança que para Deus importa. É sobre essa aliança que estão as promessas futuras, que estão as bênçãos futuras. Sobre essa aliança. E o principal objetivo de nós trazermos esse tema hoje para cá é porque esta situação desestrutura demais o emocional de quem está no deserto. E você precisa entender hoje, o mais rápido possível, que quanto mais rápido você controlar o seu emocional e tomar o posicionamento correto diante de Deus, mais rápido esta situação será revertida. Mais rápido o seu deserto terminará. Esta é a questão. Esta é a questão. Existem pessoas que não estão prontas nem para ouvir uma palavra um pouco mais dura sobre o seu posicionamento, que já se desmonta, já entra no vitimismo, já se coloca numa posição de que eu estou fazendo tudo errado e me perdoa por ter tomado o seu tempo. Ei, você acha que você vai a algum lugar deste jeito? Com essa postura? Com esse posicionamento? Eu te faço um desafio. Olha para a sua situação e me diga se está tudo bem. Porque se estiver tudo bem, ok, siga com o seu comportamento e siga com as suas certezas. Agora, se está tudo errado, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir quem passou pelo deserto e conseguiu, de alguma forma, sair. Aprenda a ouvir pessoas que estudaram. Aprenda a ouvir pessoas que fazem diferente de você e têm resultados diferentes de você. Essa é a questão. Porque ficar repetindo os mesmos erros só vai te levar para os mesmos resultados. A Bíblia fala sobre plantação e colheita. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Não tem outra chance. Não tem outra forma. Então, se você está cansado do que tem colhido, aprenda a plantar algo diferente. Se os resultados da sua vida hoje não são os melhores, por favor, mude o seu comportamento e gere resultados melhores no seu futuro. A vida ainda não acabou. Você ainda tem alguns bons anos pela frente. Permita que esses bons anos sejam melhores do que os últimos. E isso só depende de você. Isso não depende do seu cônjuge voltar para casa. Isso não depende do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. Não depende. Depende exclusivamente de você. De você se posicionar corretamente diante de Deus, diante das circunstâncias, agradar a Deus sobre todas as coisas e aprender com os seus erros. Parar de apontar seu cônjuge como o único culpado do fim do seu casamento. Parar de colocar a OM no centro e do seu universo, como se ela fosse responsável por tudo de ruim que acontece na sua vida. E começar a colocar Deus no centro. E começar a buscá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu amor. Obedecer aos seus mandamentos. Deixar de lado a religiosidade. Mudar a sua postura. Mudar o seu comportamento. Mudar os seus horários de acordar, de levantar. Mudar a tua rotina. Mudança, querido. Mudança. Eu mudo hoje
e colhe o resultado amanhã. Só que tem gente querendo buscar o resultado hoje, sem ter feito nenhuma mudança. E ainda tenta barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu mudo. Deus está lá, querido, esperando você mudar. Esperando você ir em direção à mudança que Ele já falou que você precisa. Todas as vezes que o povo de Deus agiu de forma diferente, ele teve resultados diferentes de Deus. Seja esse resultado bom ou ruim, seja essa ação boa ou ruim. Mas toda vez que o povo de Deus agiu, ele teve um resultado. E a gente tem várias histórias na Bíblia que comprovam isso. A OM grávida é somente uma circunstância. Não alterou. Seu marido continua fora de casa, continua vivendo no pecado, continua vivendo em adultério. Isso é só mais um problema. Não alterou em nada. Então, continue buscando a sua restauração. Restauração pessoal. Orando para que as escamas dos olhos do seu marido caiam o mais rápido possível. O mais rápido possível. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês e até amanhã.